caso Vitória, que eu me propus a cobrir esse caso, que foi uma loucura, está sendo, né? Tá rolando ainda, né? Está rolando. Que pé que tá agora? Pelo que a última vez que eu vi, era o... Como é o nome dele? Michael, né? Que tinha... O Michael foi o único preso, né? O único suspeito preso. Foi colocado ali num primeiro momento o nome do Gustavo Vinícius, o outro Gustavo conhecido como Lira, que teria se relacionado com ela. Os dois teriam tido algum tipo de romance com a Vitória em momentos diferentes. E também o Daniel, né? E todos vivem praticamente ali no mesmo círculo, né? Se conhecem, vivem no mesmo bairro, mas apenas o Michael foi preso. Hoje, aparentemente, ele é o único suspeito. Acredito que a polícia já esteja se estendendo para outras investigações, eu espero que sim, porque as últimas notícias foram a confissão dele. Ele confessa sozinho, né? Que ele fez sozinho. Exatamente. Falou que fez sozinho, porém a dinâmica do crime que ele confessa aparentemente não se encaixa com o que havia sido descoberto até então em relação à investigação. E aí, assim, no dia seguinte, o delegado veio a público falar sobre isso, falar que a confissão dele estava ok, que não teria reconstituição dos fatos e que apenas ele que tinha agido contra a vida da Vitória. Mas agora a defesa do Michael já está pedindo a anulação dessa confissão, porque eles alegam que ele foi coagido. Agora ele também alega que foi coagido. Então é uma para novidade confessar. aí. Eles alegam que ele foi coagido. Ele está falando que ameaçaram colocar a esposa e a mãe dele na cena do crime, incriminá-las também. E por isso ele teria aceitado fazer essa confissão. E a confissão dele não foi feita na presença da equipe de advogados dele. A verdade, a equipe de advogados... Você lembra quando aconteceu a confissão? Foi numa segunda-feira, que saiu no final da tarde, falando que ele tinha confessado. Tem até vídeo disso, né? Mas antes de sair o vídeo, antes de ser oficialmente confessado, antes dele dar oficialmente o depoimento dele, saiu aí nos grandes portais que ele havia confessado. Com isso, os advogados dele compareceram à delegacia, foi todo aquele auê na frente da delegacia, que a família da Vitória tentou acessar a delegacia, eles não queriam deixar, não sei se você se recorda disso, foi numa segunda-feira à tarde. E aí, no final do dia, falaram, não, ele não confessou ainda, ou então não assinou o documento final, a confissão oficial. Talvez ele tenha, em algum momento, manifestado o desejo de confessar. Enfim. Os advogados dele foram embora da delegacia, só que o Michael não poderia confessar sem a presença deles. Dos advogados. E como eles foram embora, o que o delegado interpretou? Que eles estavam tomando uma medida para que a confissão não ocorresse. Porque a confissão oficial não poderia ser feita sem um advogado de defesa. Entendi. O que ele fez? O delegado chamou uma advogada da OAB para acompanhar essa confissão ali durante a madrugada. Então, eles chamaram, ela foi, e ela alega que não teve nenhum tipo de coação, não teve nada disso, que ele manifestou o desejo de confessar o crime e confessou por livre e espontânea vontade. Isso na madrugada? Isso na madrugada. Sem os advogados dele, Sem os advogados dele, porque eles não concordavam com a confissão. E foi todo aquele auê na frente da delegacia, né? De repórteres, de jornalistas, enfim. E aquelas informações desencontradas, como sempre, né? A gente, quando veio a confissão, eu falei, daqui a pouco vão negar essa confissão. Não demorou muito, negaram. E assim, porque está acontecendo constantemente isso neste caso. O tempo inteiro. Eles alegam uma coisa, vai para os grandes portais, daqui a pouco negam. Aconteceu, inclusive, com o pai da Vitória, que foi colocado como um suspeito. Na verdade, ele era apenas um averiguado, porque em crimes que aparentemente são passionais, as primeiras pessoas investigadas são pessoas próximas, né? Porque tem sentimento. Família, namorados, exatamente. namorados e tal. Só que a mídia noticiou em grande massa que ele era um suspeito. E aí, logo depois, isso foi negado. E assim, depois da confissão do Michael... Hoje, ele está negando, né? Ele está falando que ele foi coagido a confessar. Meio que voltou atrás, Está né? voltando atrás. E agora a gente tem que aguardar, porque será feita a reconstituição do crime. Ele não vai participar da reconstituição, porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele. E vamos aguardar. Tem laudos saindo. Eu tive uma informação de uma fonte falando sobre a necropsia
da Vitória, mas eu prefiro... Fiquei sabendo até que, aparentemente, até o Cabrini já está com um laudo aí, esclarecendo sobre os cabelos da Vitória, né? Porque falaram que uns falaram que foi rapado, outros falaram que não, que foi uma parte arrancada. Exatamente, tal, né? exatamente. Tem essa dúvida. Tem essa dúvida, porque isso muda toda a dinâmica do crime. Foi falado também no início que a Vitória estava com a mão ensacada, com PVC. Com aquele... Um saco na mão, com um saquinho na mão, etc. Mas isso já foi confirmado que não é verdade. Não tava. Que, na verdade, quem apenas olhou, mesmo sendo uma pessoa especialista, achou que era um plástico, mas não era. Era a própria pele, né? Na decomposição, ficou dessa forma, como se tivesse um saco. Algo, né? O médico legista explica, eu vi uma entrevista dele, explica perfeitamente. De fato, não tinha nenhum saquinho na mão. Porque quando o Michael confessa e ele fala que foi... que o crime aconteceu dentro do carro, que ele deu as facadas nela dentro do carro e foi uma coisa de momento, a primeira coisa que eu perguntei foi isso. Então, em qual momento que ele ensacou a mão dessa menina? Em qual momento que ele raspou a cabeça dela? Porque era isso que estava sendo noticiado, né? Mas, então, aí essa parte da mão sem sacada já foi negada. Mas, de qualquer forma, naquele carro onde ele alega que cometeu o crime, o Corolla prata... que foi periciado, só foi encontrado sangue no porta-malas daquele carro. Vestígios de sangue no porta-malas do carro. E para ele matar alguém lá, teria que ter muito sangue no carro, né? Exatamente. Se ele tivesse furado o pescoço dela durante uma briga, em que o sangue está quente, está circulando, o coração está batendo forte, teria sido, né? Teria jorrado sangue por toda a parte ali da frente do carro. E eu até pensei, falei, será que não poderia ter tido uma hemorragia interna? Mas aí eu vi especialistas falando sobre isso e não, teria sangrado, pelo menos um pouco teria sangrado com 3 facadas. Na facada no pescoço, né? Mesmo que não jorre, mas... Exatamente. É um ferimento grande. Ele tá com uma faca na mão, dirigindo um carro, que ele acabou de matar uma pessoa. Onde ele colocou essa faca? Onde quer que ele tenha colocado... Sujou de sangue? Ele tacou pela janela? Não, porque até agora também não foi encontrada. Não encontraram. Então, assim... Cara, e aí já não mistério, fazia né? sentido essa confissão dele por causa disso. E é isso. Mas agora a gente tem que aguardar um pouco, porque esse caso aí é o que a gente falou, né? Desde o começo, a mídia em grande massa em cima. Eu entendo o trabalho dos jornalistas, eu entendo o trabalho dos repórteres. Eu acredito que tiveram muitas informações que foram erroneamente vazadas de dentro da delegacia. Eu não acho que os jornalistas sozinhos inventaram todas aquelas informações que vieram a público. Existe um achismo pessoal meu. Eu acredito que muitas pessoas se informaram por fontes oficiais, porque... os jornalistas também são pessoas sérias, né? Tem grandes portais, tem grandes jornalistas noticiando o caso. O próprio Cabrini foi uma pessoa que noticiou que o pai dela havia sido colocado como suspeito. O Cabrini, ele não vai se inteirar do assunto sem serem fontes oficiais. E se ele escuta uma fonte de dentro da delegacia, é uma fonte oficial. Com certeza. Então, vazar informações de dentro da delegacia, provavelmente. Foi um erro? Possivelmente um erro. Por quê? Quando você ainda não tem um crime solucionado, você ainda não tem uma linha consistente de investigação, você tem que manter o máximo em sigilo aquilo. Para não ter essas especulações, né? Exatamente. Sendo jogadas no ventilador e todo mundo. E agora? Porque o começo desse caso, né, Gil, foi uma coisa absurda. Falaram que era o ex-namorado que namorava outro cara, que aí o cara mandou matar ela, que tinham 3 pessoas escondidas na mata. Eu falei, meu Deus, que... E aí depois o pai entra na história e aí o carro não estava quebrado um dia, depois o vizinho. Então, quer dizer, foram muitos desencontros, né? E esse é um caso que, não sei se você percebeu isso, mas ele teve o boom dele, mas agora ele já está... Sim, é assim, vai perdendo o interesse de pouco. Ele vai amenizando, assim, amenizando no sentido não o caso, mas a gente não vai ouvindo mais em tantos lugares, né? Sim, exatamente, mas ainda tem muita coisa para esclarecer nesse caso, ainda tem muita... Eu não acredito, eu pessoalmente, né, uma opinião minha, eu não acredito que o Michael teria agido sozinho. Não acredito nisso. Hoje eu conversei com uma fonte aí que está bem ligada à investigação. Ele estava me falando do porquê, né, que o Daniel foi colocado como suspeito inicialmente. Quem é o Daniel? O Daniel ele foi colocado de início como namorado do Gustavo. Lembra disso? Sim. O Gustavo é o ex dela.
É o ex dela. aí o Que ele Daniel- alega que é ficante. Inicialmente, o Gustavo Vinícius foi colocado como namorado. Ele alega que ele era apenas um ficante. Ela teria mandado mensagem para ele, pedindo carona e etc. Tá. Ele também foi colocado, provavelmente por ser uma das últimas pessoas que falou com a Vitória, por ser uma pessoa que ela tinha algum tipo de contato. Ele foi investigado, mas ele não teve provas materiais suficientes contra ele. Então, assim, ele não foi preso. Até pediram a prisão dele, né? Olha lá, Mas já ele não pensou? foi É preso uma pessoa assim? Exatamente. E aí também pediram a prisão do Daniel, mas o Daniel supostamente teria sido colocado nisso tudo porque ele tem uma briga com o Michael. Então o Michael, de alguma forma, colocou o nome dele ali Olha envolvido aí. nisso. De acordo com a informação que eu tive com a fonte que eu conversei hoje, né? Ele teria sido colocado por uma briga pessoal que eles tiveram. E aí o Michael teria colocado o nome dele ali como investigado. Porque ele Jogou tirou na- foto do carro do Michael para entregar para a polícia. Esse Daniel. E aí, a partir disso, ele entrou como um suspeito. Mas também não tinha provas materiais contra ele. E com isso, a prisão não foi feita. Foi feita apenas a prisão do Michael, porque ele mentiu em seu depoimento inicial. Ele falou que ele estava em casa com a sua esposa, mas a esposa dele falou que estava na casa da mãe dela. Desmente ele, né? Então, com isso, ele foi colocado como suspeito. Foi encontrado sangue no porta-malas do carro dele. E com isso, ele foi preso como principal suspeito do crime. Esse sangue precisa analisar se é da Vitória. Também foi encontrado sangue no banheiro do Michael. Na casa dele mesmo. Na casa dele. E o que ele alega, né, o Michael, na confissão dele, que hoje ele está negando, né? Ele alega que ele viu um story da Vitória naquele ponto de ônibus, que ela postou um story que ela estava no ponto de ônibus. Ele já queria falar com ela, porque ela o estaria ameaçando, falando que iria contar sobre uma vez que eles ficaram há 1 ano e meio para a esposa dele. E hoje a gente nem sabe também se isso é verdade. Provavelmente a Vitória nunca teve qualquer envolvimento com esse rapaz, só isso que eu ia ele alega perguntar. isso. Entendi. Eu vi uma entrevista de uma pessoa próxima da Vitória, se não me engano, a cunhada dela, falando que a Vitória nunca falou que teve nenhum envolvimento com ele. E a ele. Vitória sempre falava. Adolescente geralmente conta, né? Quando tá, Conta. não só adolescente. Todo mundo. Todo mas assim, mundo. adolescente geralmente... Bom, não sei se talvez conta pra alguém, né? Pra alguém eles contam. Então, e a cunhada dela fala que a Vitória sempre contava tudo pra ela e que nunca falou nada sobre ter um caso com o Michael. Mas, enfim, ele alega que ela estaria ameaçando. Ele foi se encontrar com ela naquele ponto. Chegando lá, ela não estava no ponto. E aí ele foi voltando para casa no mesmo caminho que ela fazia para voltar para casa dela e encontrou ela no meio do caminho. Ela, então, teria entrado no carro dele, segundo o Michael, por livre e espontânea vontade. Ali dentro eles conversaram. Ele pediu que ela não contasse para a esposa dele sobre o suposto caso que eles tiveram. E ela teria ficado nervosa, eles teriam começado a discutir. E ali ele pegou uma faca que estava no carro dele, por um acaso, que ele andava com essa faca no carro. Ele Andava alegou, com a faca. andava com a faca no carro. E deu 2 facadas nela. Só que a Vitória foi morta com 3 facadas, né? Ele, então, teria ido até a casa dele, colocado o corpo no porta-malas, tomado banho e enterrado a Vitória. Vitória não foi encontrada enterrada. Entendi. Então, talvez esse sangue seria desse momento que ele toma banho, né? Explicaria o sangue no banheiro, né? Esse banho aí que ele alega que ele tomou. E talvez não foi muito sangue, porque ele deve ter ficado sujo. E no porta-mala, porque ele guarda o corpo lá. Exatamente. Mas talvez explicaria os vestígios, mas teria que avaliar a quantidade de vestígios. Não explica, por exemplo, por que a perícia não encontrou sangue na parte da frente do carro, sendo que ela estava sentada no banco do carona, segundo o relato dele. Então, tem muitas pontas soltas. Quando o delegado veio a público falar que o caso estava próximo do fim, que a confissão era aquela mesma, que tinha sido aceita como verdadeira, não precisava da reconstituição, eu vi muita gente revoltada. Como assim? Não está se Eu também encaixando aos fatos publicados até o momento? Como que isso está acontecendo? Enfim, amanhã eu vou ter uma entrevista, eu vou fazer uma entrevista com uma fonte muito boa ligada à investigação. Ele é um jornalista, na verdade, que tem muitas fontes ligadas à investigação. E pretendo publicar amanhã mesmo no meu canal. Aí vai ser uma entrevista, você vai gravar vídeo mesmo com essa pessoa? Vai ser online, na verdade, porque ele é do Rio de Janeiro. Vai falar com ele Vou falar com ele remoto, online, né? vou falar com ele remoto. Eu achei válida, muita gente falou dele no meu canal. E ele acabou... Foi engraçado, porque eu comecei a ver comentários sobre ele e no mesmo momento ele me mandou um direct. Eu falei, caramba! Nossa, pensamento. que sintonia, né? Transmissão de pensamento. Aí hoje eu conversei com ele e a gente vai conversar amanhã. É importante ter essas várias. Importante não, é essencial ter esses contatos, esses
essas pessoas para elucidarem o caso, porque é isso que você falou, né? Vai saindo um monte de coisa em diferentes mídias, a gente vai se perdendo do caso, mas o dela ainda tem muita coisa para rolar, né? Tem muita coisa para esclarecer, a motivação. Talvez quando vierem todos os criminosos aí, também seja esclarecida a motivação desse crime. Mas, assim, eu acredito que ele não agiu sozinho. Eu acredito que não. Eu acredito que tem a participação de mais uma. Posso estar errada? Posso. Mas eu acredito que tenha tido a participação até pelo local onde ela foi encontrada. A Vitória era uma menina, ela pesava o quê? Uns 60 quilos. Não é muito pesada. Mas, para você carregar ela para dentro de uma mata, que tinha até cerca, tinha assim, uma mata fechada, sozinho é muito difícil, né? Um corpo uma pessoa morta, que o peso também é de mais de 60 quilos naquele momento. Então, assim, pelo local que ela foi encontrada, pela confissão dele não bater. Então, assim, ele está encobrindo alguém? Por que ele está mentindo? Até onde que ele sabe desse crime? Porque parece que, assim, o que me passa a sensação é que ele tem algum tipo de envolvimento. Tá. E se ele tem algum tipo de envolvimento, ele saberia o que aconteceu no crime? Tudo? Talvez sim. Por que ele mentiu? Será que ele já quis deixar claro que ele estava mentindo? Quem fez isso foi o Guilherme de Pádua. Não sei se você se lembra. Daniela Pérez, né? Sim, ele falava assim, ele confessou, mas ele falava assim: minha esposa não está envolvida. Minha esposa não está envolvida. Ele ficava falando disso. E aí isso acendeu o alerta dos investigadores. E aí eu fiquei pensando disso do Michael. Eu falei, se o Michael está de fato envolvido, ele hoje é o principal suspeito. Claro. Se ele está de fato envolvido, até onde que ele sabe desse crime? Assim, o começo e o fim, aparentemente ele mentiu. Ou talvez o começo ele tenha falado a verdade, que ele de fato encontrou a Vitória ali na estrada, ela entrou no carro de livre e espontânea vontade, e a partir disso a gente já não sabe mais. O fim a gente sabe que está errado, ela não foi encontrada enterrada. Ela foi encontrada colocada num local. E ela não foi morta lá, possivelmente. Exatamente. Né? Foi morta em outro lugar e levada para lá morta já. Então a parte também que ele fala que matou ela dentro do carro, provavelmente é uma mentira, não foi encontrado vestígios de sangue lá dentro. Até onde que ele sabe? Ele está mentindo e será que ele está mentindo porque ele quer mentir? Porque de alguma coisa ele sabe que aconteceu ali. Você entende? Eu fico com essas dúvidas, mas isso eu tô só aqui... divagando, né? A gente não sabe o que... a gente não sabe, né? O caso ainda tá ocorrendo aí. O Michael... E ele tá preso, né, o Michael? Ele tá preso, né? Ele tá preso. Ele tá preso e vai ser mantido preso aí e vamos aguardar. A reconstituição vai acontecer em abril. Abril, mês que vem. Semana que vem já é abril, Semana que vem já é abril. Nossa, e assim, a gente quer, assim, quem acompanha de perto esse caso, a gente quer que seja solucionado. A gente quer saber o que aconteceu. Não é assim. A delegacia vem numa coletiva de imprensa, não, está encerrado, a confissão dele é essa mesmo, foi isso que aconteceu. Mesmo. Que isso, gente? Não, a gente quer saber, a gente tem direito, o caso ele é um caso público, tem a família da Vitória. Ela tem a própria também, Vitória. Né? Eles merecem saber o que aconteceu com essa menina. Verdade.